sejam todos bem-vindos a esse momento na casa de Dr. Augusto Silva, no qual vamos conversar um pouco mais de um dos versículos de Paulo em uma de suas inúmeras cartas, hoje a carta que ele escreveu a Gálatas. Para nos conduzir nessa conversa, nós vamos compartilhar aqui uma apresentação para facilitar o nosso entendimento. O tema da nossa palestra de hoje diz respeito à humildade que nos acompanha, ou melhor dizendo, a humildade da qual nós aceitamos a companhia. E aí, antes de nós entrarmos texto adentro, antes de nós iniciarmos com a bibliografia auxiliar, eu gostaria de destacar a imagem que nós escolhemos para esta apresentação, na qual nós temos as nossas mãos estendidas para o Cristo, solicitando e aceitando o seu auxílio, solicitando e aceitando a sua companhia na nossa vida. Portanto, é com esse pensamento, com esse ideal, que nós convidamos a todos a ouvir e a sentir a conversa de hoje a respeito da companhia que a humildade faz na nossa vida. E, antes de irmos ao texto base do estudo, eu gostaria de destacar aqui alguns conceitos que temos no nosso dicionário mesmo a respeito de companhia e de humildade. Então, companhia diz respeito à presença, estar junto de outros ou outros estarem junto de nós. E aí, um ou mais indivíduos, animais ou coisas, tudo aquilo que nos acompanha, está presente. É diferente daquilo que vem e passa, e é diferente de nós passarmos por. A companhia demanda presença mais frequente, mais miúda. A humildade diz respeito à virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações, modéstia, simplicidade. É muito importante, nós vamos ver ao longo do estudo, nós termos consciências das nossas próprias limitações. E lembrando, né, que pela doutrina espírita nós também temos consciência de que estas limitações são transitórias, passageiras. E assim o são porque nós temos a capacidade de renascer todos os dias, de nos reconstruir e de desenvolver as nossas capacidades e resolver as nossas limitações. Por isso, elas são transitórias. Ao longo das reencarnações, nós temos a oportunidade de ir vencendo essas limitações. Mas é preciso que nós tenhamos consciência delas para podermos trabalhar a respeito disso. Então, vamos ver o que a obra Pão Nosso, como que Emmanuel traz para nós a questão das companhias. Quais tipos de companhias nós temos aceitado, convidado a fazer parte dos nossos dias. E eu destaquei apenas alguns trechos que dizem respeito a este versículo. Não vos deixeis iludir, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, olha bem, mesmo que nós já estejamos acostumados a determinados hábitos positivos, como eles ainda não fazem parte natural do nosso ser, porque ainda temos que trabalhar, que solidificar todos esses bons, o que ainda são bons costumes, as más companhias podem corrompê-los no estado de espírito no qual estamos. Porque nós deixamos, porque como nós dissemos no início, né, as companhias é aquilo que permanece por mais tempo ao nosso lado, que está presente, por permitirmos que elas façam morada ao nosso lado, elas podem corromper os nossos bons costumes. Quando atingirmos um outro nível de elevação e de resolução, essas companhias menos elevadas, aquelas questões complicadas que se fizerem presentes, nós aí já estaremos num patamar de transformá-las
de auxiliá-las a se transformarem. Mas no atual estado em que nos encontramos, nós ainda precisamos tomar muito cuidado com isso. Então, Emmanuel explica a respeito desse versículo que, quando o coração se entregou a Jesus, é muito mais fácil controlar os assuntos e eliminar as palavras aviltantes, essas palavras difíceis e complicadas que fazem enegrecer os nossos dias, que trazem questões sombrias com as quais é difícil lidar. Então, somente quando o nosso coração tiver se entregado completamente a Jesus, é que nós teremos facilidade de lidar com isso. Enquanto a gente não tiver se entregado plenamente à companhia do Cristo, é necessário tomar muito cuidado com as palavras negativas, as conversas menos elevadas que chegam. É muito importante que a gente trabalhe para trazer à tona assuntos, temas, diálogos mais elevados, que façam bem a todos que estejam ao nosso redor. E continuando estudando este versículo, Emmanuel nos diz o seguinte: examina sempre as sugestões verbais que te cercam no caminho diário. Trouxeram-te denúncias, más notícias, futilidades, relatórios malsãos da vida alheia? Observa como ages. Em todas as ocasiões há recurso para retificares amorosamente, porquanto podes renovar todo esse material com Jesus Cristo. Então é preciso que a gente tome muito cuidado com as informações que nos chegam, com os diálogos, com as intenções que nos cercam, por mais queridas que sejam as pessoas que estão nos falando. É preciso ter discernimento, capacidade de filtrar, e mais ainda, como diz Emmanuel, a gente pode dar conta, por meio daquilo que Jesus nos ensina, a gente pode dar conta de retificar essas informações. E aí, a palavra muito importante que Emmanuel utiliza, né, amorosamente. Não é entrar em debate ou retrucar com agressividade, querendo provar que quem tem razão. Porque não é uma disputa de quem tem razão. É um diálogo no qual, de repente, toma caminhos tortuosos e nós tentamos, por amor a nós e a quem está por perto, é por amor que nós tentamos retomar um caminho melhor dessa conversa. Não é por disputa, não é por querer provar quem está certo. Por isso, a gente consegue retificar, retomar o caminho reto dessa conversa amorosamente. A gente consegue e precisa fazer isso, porque, do contrário, nós vamos piorar o clima desse diálogo, ao invés de fazer bem. É por isso que somente na companhia do Cristo nós vamos conseguir realizar essa tarefa com segurança, com mais tranquilidade. E, seguindo adiante, e novamente retomando aqueles conceitos do dicionário, nós vamos ver agora uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo que fala sobre a humildade. Então, vamos relembrar, né, que a gente falou no início que humildade é uma virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações, modéstia e simplicidade. E aí, lembremos-nos do quanto que a doutrina espírita contribui para a nossa retomada de consciência da vida, do mundo e de nós mesmos. E aí é que eu sempre gosto de lembrar que é aí que mora o caráter consolador da doutrina espírita, quando ela amplia o nosso estado de consciência, quando ela nos auxilia a enxergar a verdade. E isso nos dá mais tranquilidade para lidar com aquilo que nos acontece, porque nós estamos sabendo onde estamos, o que estamos fazendo e por que estamos vivenciando tudo isso. Portanto, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, há um estudo sobre bem-aventurados os pobres de espírito.
E bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, é uma fala que está lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 3. E no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai nos esclarecer que por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, ou seja, de inteligência inferior, ou que tenham menos inteligência ou menos desenvolvimento intelectual. Não, mas pobres de espírito são os humildes. Os pobres de espírito são os humildes. Tanto que diz ser para estes o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Por isso, nós temos que passar a compreender melhor esta bem-aventurança que por tanto tempo nós vimos deturpando e levando para um lado que costumamos chamar de falsa modéstia, de falsa simplicidade. Por isso, é tão importante a gente se lembrar que humildade é ter consciência dos nossos limites. Não é fingir uma simplicidade externa. Externa, quando eu digo, seja na vestimenta, seja no jeito de falar, seja naquilo que eu represento, que gosto, né? Não é isso não é humildade. Nós podemos estar vestidos, estarmos feitos maltrapilhos e ainda sermos orgulhosos, e ainda estarmos rebeldes, e não aceitarmos o Pai. Então, é muito sério esse mal-entendido que nós fomos conduzidos ao longo dos tempos, de achar que simplicidade e humildade é falta de inteligência ou falta de recursos materiais, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Vamos ver o que mais que Kardec nos traz de esclarecimento. Ele diz o seguinte: os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer atenção. Então, quando nós temos algum nível de entendimento espiritual e de inteligência material, por vezes nós corremos o risco de achar que isso basta e que nós somos melhores e poderosos por causa disso. E que as questões sobre Deus, sobre a vida espiritual, não merecem atenção. Porque se eu conheço tantas coisas, se eu sei tanto e se eu sou tão poderosa na matéria, eu acho que eu não preciso, eu acho que está tudo bem, eu acho que eu não preciso aprender mais nada. E aí o nosso risco, a cilada que a gente cai, que nós criamos para nós mesmos. Conhecer e ter inteligência é um poder muito limitado, dependendo do uso que nós fazemos. O conhecimento, seja ele espiritual ou intelectual, eles nos aumentam o alcance de ação, mas a ação depende de nós. Então, com esses instrumentos, eu tenho acesso mais fácil a determinadas questões, eu tenho a capacidade de resolver problemas e questões com mais facilidade, mas se eu não quiser resolver os problemas e as questões, não vão servir de nada, entendem? E seguindo mais à frente, Kardec continua esclarecendo que o orgulho, né, dessas pessoas se lhes revolta a ideia de uma coisa acima da qual não possam colocar-se, e que os faria descer do pedestal onde se contemplam. Então, as coisas divinas para eles as revoltam. As coisas divinas para nós, orgulhosos, nos deixam revoltados porque é algo que está acima de nós e sobre a qual nós não temos controle. Assim acontece no nosso cotidiano, quando ocorre algo que foge daquilo que nós planejamos.
e aí até que a claridade do pensamento volte no meio daquele furacão, a gente se revolta muito por não conseguir controlar aquela situação. Daí, só terem sorrisos de mofa, de desdém, para tudo que não pertence ao mundo visível e tangível. Eles se atribuem espírito e saber em tão grande cópia que não podem crer em coisas, segundo pensam, boas apenas para gente simples, tendo por pobres de espírito os que as tomam a sério. Então, por muito tempo, a gente vem achando que isso de ter fé, de acreditar em Deus, de visualizar algo maior na vida, que essa crença é de pessoas simples, de pessoas que não têm intelecto, conhecimento. Erro nosso, engano nosso. Ah, isso é necessário a todos nós, em verdade. Ah, não é dispensável, não é possível seguir em frente tantas e tantas vezes pensando que a vida é apenas material, pensando que a vida é apenas aquilo que os nossos olhos materiais enxergam. Pois em outra obra, Emmanuel nos chama a atenção que tudo aquilo que os nossos olhos materiais veem, ou já morreu, ou vai morrer, vai se acabar, vai se desfazer, e isso é natural, né? E quando, de repente, o nosso próprio corpo começa a apresentar algumas dificuldades, algumas falhas, a gente já começa a ficar em certo nível revoltados, porque nós achamos que somos isso. Demoramos a aceitar de verdade que somos espíritos e aceitar de verdade a viver como espíritos que somos. Então, Kardec vai encerrando esse capítulo dizendo, né? Dizendo que o reino de Deus, dos céus, é do simples, Jesus quis significar que a ninguém é concedida entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Que o ignorante, possuidor dessas qualidades, será preferido, ignorante em termos intelectuais, ele será preferido ao sábio, que mais crê em si do que em Deus. Então, para adentrar esse reino, que é muito maior do que nós precisamos entender e aceitar e sentir a grandiosidade dele. Saber que ele, de fato, é maior do que nós. E que isso, tudo bem. E que isso representa muito amor, que isso representa muita alegria, muita paz, não é motivo de revolta, isso não nos diminui, a grandiosidade do Pai não nos diminui, a grandiosidade do Pai nos abraça, nos acolhe, todos os dias, inclusive, mesmo quando estamos na matéria, mesmo quando estamos confusos, fazendo todos esses mal entendidos. Então, saber dessa grandiosidade e aceitá-la e torná-la parte do nosso coração é um pouco do que significa viver em companhia da humildade. E então, agora, de fato, entrando no capítulo base do estudo, o versículo que nos guia no estudo de hoje é: sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Então, de tudo que nós vimos estudando até este momento sobre a companhia e sobre a humildade, Paulo nos faz essa pergunta. A gente começou pelo Espírito que somos e do modo como fomos criados pelo Pai, e estamos agora nos acabando pela carne, pela matéria. Nós, então, viemos de uma trajetória belíssima para, de repente, acreditar que nós somos o que perece, acreditar que nós somos o que acaba, o que estraga, né? Aquilo que perde a identidade, enquanto que, na verdade, nós somos espíritos individualizados que
crescemos e vamos juntando experiências e nos amadurecendo. Então, esse capítulo está lá na obra Pão Nosso, e Emmanuel nos traz algumas reflexões a respeito dele. Ele começa dizendo: um dos maiores desastres no caminho dos discípulos é a falsa compreensão com que iniciam o esforço na região superior, marchando em sentido inverso, para os círculos da inferioridade. Ou seja, a gente acha que está se esforçando para melhorar, para ir para uma região mais elevada, mas no íntimo a gente está se dirigindo para os círculos da inferioridade. Por isso que é sempre muito importante que a gente pare para refletir em cada ação, em cada decisão nossa, o que, que nos motiva. Porque a motivação é que vai dizer o verdadeiro sentido para o qual nós estamos caminhando. Se é para o esforço na região superior, ou se é um caminho para os círculos da inferioridade. E isso eu não tenho como determinar o do outro, nem do companheiro que está mais próximo a mim. Eu só tenho como determinar a motivação, a minha motivação. E por isso a necessidade de autoconhecimento tão grande. Por isso a necessidade de saber os nossos limites, de reconhecê-los. Dão assim a ideia de homens que partissem à procura de ouro, contentando-se em seguida com a lama do charco. A gente reencarna, chega aqui com intenções sublimes. A gente faz todo um planejamento antes de retomar a vida na matéria, junto do nosso espírito protetor, cheios de desejos elevados, e quando aqui chegamos, nos iludimos com tantas questões que começamos a nos contentar com a lama, e achamos que estamos envoltos em algo muito elevado e muito superior, mas estamos, na realidade, nos contentando com a lama, com algo muito inferior, muito superficial, com relacionamentos superficiais, com entendimentos rasos. Semelhantes fracassos se fazem comuns nos vários setores do pensamento religioso. E aí eu falo não só do pensamento religioso, mas em tudo que nos propomos a fazer. A gente passa a se contentar com menos do que necessitamos fazer, seja por comodismo, seja por preguiça, por medo, medo de errar, medo de não dar conta, e então paralisamos e aceitamos o que a matéria tem para dar, até que muitas vezes, né, se demoramos aí, muitas vezes a dor nos visita e nos acorda, e nos mostra que a matéria, na realidade, é instrumento, ela mesma não nos dará algo, ela nos servirá para que construamos algo, para que sejamos co-criadores, ela é instrumento, não é ela que nos dá alguma coisa. E continuando, Emmanuel fala: observamos enfermos que se dirigem à espiritualidade elevada, alimentando nobres impulsos e tomados de preciosas intenções. Conseguida a cura, porém, refletem na melhor maneira de aplicarem as vantagens obtidas na aquisição do dinheiro fácil. Quantas vezes, de forma bastante distinta dessa, porém semelhante, ao passarmos por uma dificuldade, buscando auxílio, buscando recuperação, quando nós conseguimos, nós nos esquecemos de tantas coisas que, ao meditar durante o momento de doença, de limitação, nós esquecemos de todas essas meditações e caímos novamente, tantas vezes, nas ilusões anteriores, nas preguiças anteriores, na estagnação, né? Então, é preciso tomar muito cuidado.
Alguns, depois de auxiliados por amigos das esferas sublimadas, em transcendentes questões da vida eterna, pretendem atribuir a esses mesmos benfeitores a função de policiais humanos, na pesquisa de objetivos menos dignos. Então, no trabalho mediúnico, por exemplo, a quem já teve a oportunidade, seja de participar, ou seja de ler as obras belíssimas de André Luiz, que trazem muitos relatos, nós vemos o quanto nós corremos o risco de, ao conhecer esse trabalho magnífico, esse esforço, ao invés de fazermos perguntas elevadas e trabalhos elevados, começamos a fazer perguntas de cunho particular. Imaginem só onde estaríamos se Kardec não soubesse formular bem as perguntas que ele formulou. Porque tão importante quanto, se não mais importante do que, as respostas foram as perguntas que Kardec fez. As perguntas de cunho elevado, de natureza universal. Imaginem só se Kardec começasse a querer saber da vida dele, se no meio daquilo tudo, com tanto medo, ele começasse a fazer perguntas do dia de amanhã, se ele seria preso ou não, perseguido ou não, nem isso ele questionou, mesmo sentindo um certo nível de receio, mesmo vendo seus amados e queridos sendo perseguidos, mesmo ele sendo perseguido, ele seguiu firme, fazendo as perguntas certas que nos esclarecem até hoje e seguirão nos esclarecendo por muitos séculos. Então, vejam a diferença de fazer os questionamentos corretos e de trabalhar também para o bem, para a elevação coletiva, não para a satisfação dos meus desejos limitados e imediatos. Numerosos aprendizes persistem nos trabalhos do bem, contudo, eis que aparecem horas menos favoráveis e se entregam, inertes, ao desalento, reclamando prêmio aos minguados anos terrestres em que tentaram servir na lavoura do Mestre Divino, e plenamente despreocupados dos períodos multimilenários em que temos sido servidos pelo Senhor. Ele usou multimilenários, né, para não determinar quanto tempo o Pai vem servindo para o nosso crescimento, o nosso amadurecimento, para retornarmos ao seu abraço como filho pródigo, por amor e vontade própria. Ele quer que a gente se esclareça e faça isso por vontade própria. Não há como determinar quanto tempo ele vem fazendo isso por nós, e ao servirmos um pouco, ou achar que estamos trabalhando, ou servimos um pouco na seara divina, de repente nós começamos a cobrar por recompensas, por pagamentos, algo em troca. O que eu vou ganhar com isso? E é muito triste quando a gente não percebe que o fato de já termos a oportunidade desse trabalho, dessas atividades, é imensurável o ganho, o apoio, o amparo, o aprendizado. Nós já estamos sendo beneficiados há muito tempo. Servir é um bem e deve ser motivo de muita alegria. Tais anomalias espirituais que perturbam consideravelmente o esforço dos discípulos procedem dos filtros venenosos compostos pelos pruridos de recompensa. Não há o que ser recompensado. Nós precisamos chegar num ponto de realizar o bem pelo bem, fazer o que é certo porque é o que há para ser feito, porque é natural. Nós precisamos nos desenvolver para esse nível, para esse caminho.
E precisamos ir ensinando isso às nossas crianças com muito amor, com muito carinho, não com palavras rudes, mas com muito carinho mostrar para todos que o bem, ele é a única forma, é a felicidade, ele alcança, ele, ele ultrapassa barreiras e tempo, e alcança o universo, tais vibrações. O amor não tem limites, e exemplificá-lo, vivenciá-lo, deve ser uma alegria, deve ser de muito boa vontade, sem a necessidade ou a espera de recompensas, porque nós sempre temos que ter noção das nossas limitações e do quanto temos a crescer e nos desenvolver. Então, por isso que Emmanuel finaliza esse estudo falando: trabalhemos, pois, contra a expectativa de retribuição, a fim de que prossigamos na tarefa começada em companhia da humildade, portadora de luz imperecível. Em companhia da humildade, tendo consciência de nós mesmos, nós estaremos portando uma luz que não se esgota e que, além de tudo, contribui a quem quer que esteja ao nosso redor. Portanto, que nós saibamos reconhecer o seu devido valor, saibamos praticá-la e saibamos fazer dela, a humildade, a nossa companheira todos os dias, todos os instantes e com muito boa vontade, como Jesus nos convidou. Obrigada a todos que aqui estão nos assistindo e que nos assistirão em outros momentos. Que o Pai possa estar em todos os lares, em nossos corações, abrigando-nos em seu abraço, hoje e sempre. Que assim seja.